Olá, estamos retornando às nossas aulas e vamos iniciar essa primeira semana falando sobre um breve histórico da psicologia organizacional e do trabalho. Mas antes de entrar no assunto referente a essa semana, quero lembrar que coloquei na plataforma já as notas referentes ao primeiro bimestre. Então, as notas referentes ao primeiro bimestre são com relação àquelas atividades que foram desenvolvidas presencialmente, 4 atividades, e mais 2 atividades desenvolvidas na plataforma. Então, são 6 atividades. Lá os nomes dos alunos, seu nome, se tiver todas as atividades pintadas de verde, é porque você me entregou todas as 6 atividades, sua nota é 10. Então, é só você olhar lá qual é a atividade que está faltando. Eu vou dar um prazo de 2 semanas para quem está com a atividade faltando me entregar nesse prazo, tá? Então, a nota do primeiro bimestre é aquela que está lá. Se você está com alguma atividade devendo em branco naquela planilha, então você tem 2 semanas para me entregar essa atividade. Então, vamos retornar ao nosso tema da aula de hoje. Então, definição de trabalho. O que é a definição de trabalho? Essa prática que nos transforma, nessa prática transformadora da nossa realidade, que viabiliza a nossa sobrevivência, né? E a realização do ser humano, porque a gente já escuta tanto, né? O que dignifica o homem é o trabalho. Então, é essa prática que transforma a nossa realidade, que viabiliza a minha sobrevivência, sua sobrevivência, a nossa sobrevivência e a nossa realização também como ser humano. Então, trabalho sobre a perspectiva da psicologia, né? O que a gente pode ver? Então, primeiro, qual o objeto de estudo da psicologia? A psicologia ela tem como objeto o homem, né, e o seu mundo, a sua visão de homem, a visão de homem, a visão de mundo. Mas então, como que a psicologia ela entrou? Como que chegou-se a ser e ter esse nome psicologia do trabalho? Como que a psicologia apareceu essa área para ela? Então, ela apareceu a partir do momento que começou a Revolução Industrial. Então, começou-se a trabalhar e a pensar e a ver esse homem numa relação de trabalho, como produzir melhor. Depois ela veio para uma organizacional, então já teve uma outra visão. Então, do trabalho se relaciona com o campo da psicologia. Como é isso daí? Como ele faz? Então, é isso que a gente vai ver nesse breve relato dessa videoaula. Como então podemos definir psicologia industrial, organizacional e do trabalho? Então, primeiro, vamos partir da psicologia organizacional. Então, é interessante colocar que muitas vezes, apesar da psicologia organizacional e industrial, elas surgirem de maneiras diferentes, em épocas diferentes, elas se confundem muito. Então, às vezes, quando eu falo psicologia organizacional, eu também estou falando dessa psicologia industrial, tá? Elas são diferentes porque surgiram em momentos diferentes, mas elas se confundem bastante. Então, ela é definida, psicologia organizacional, ela é definida, industrial, definida como a aplicação da teoria e da metodologia psicológicas aos problemas das organizações e aos problemas de grupos e indivíduos nos ambientes organizacionais. Então, o surgimento da psicologia organizacional, ela surgiu ali com o campo do conhecimento, como um campo de conhecimento no final do século XIX e início do século XX. Tá? Então, exatamente naquele grande boom da Revolução Industrial. Então, a psicologia organizacional ela emerge juntamente com a crescente industrialização dos países ocidentais, que buscavam ter um maior critério de desempenho e uma eficiência organizacional também. E a área de atuação? Quais são essas áreas de atuação? Se a gente for ver a psicologia organizacional, ela atua em 3 áreas. Ela atua na psicologia de pessoal, que a gente chama recursos humanos, na psicologia organizacional e do trabalho, que hoje nós temos muito consultores, e ela trabalha também numa outra área que é junto com a engenharia, com a ergonomia. Então, são essas 3 áreas de atuação da psicologia organizacional. Então, vamos para a psicologia pessoal ou do recursos humanos. O foco dessa daqui é o empregado, é o indivíduo, né? É o empregado individualmente. O psicólogo é que ele vai lidar especificamente
com áreas como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho e análise de cargos. Então, a psicologia pessoal do recursos humanos, ela vai trabalhar muito nesse setor ligado a essas tarefas que eu citei para vocês. A psicologia organizacional do trabalho, aquele consultor, o foco dessa área de atuação é as influências do grupo sobre a pessoa. Então, ele vai olhar muito isso. Né? O psicólogo ele vai estudar a estrutura da organização, quais são os padrões de comunicação que existem dentro daquela organização, qual é o clima organizacional daquela organização, a diversidade. Apesar de ser uma empresa que trabalha num determinado ramo e só num ramo, mas ela tem uma diversidade muito grande porque é composta por pessoas diferentes. A cultura organizacional daquela empresa, né? A liderança que existe ali. Então, a psicologia organizacional e do trabalho, essa área que a gente pode chamar como de consultor, o foco dela é isso, é a influência do grupo sobre a pessoa. E a terceira atuação, que é a psicologia dos fatores humanos ou ergonomia, que é um conhecimento entre engenharia e psicologia, o foco dessa área é a interação do homem, máquina e o ambiente de trabalho. Então, observa-se o trabalho, o design do equipamento, a melhor forma dele se situar ali, a implementação de programas de segurança e do trabalhador também. Então, essa é uma terceira área de atuação do psicólogo organizacional. Então, a origem, como que surgiu essa área de atuação da psicologia? Então, surgiu a partir do momento das buscas de funcionalidade entre o desempenho da pessoa e a sua tarefa. Como eu posso fazer para que uma pessoa possa desempenhar essa função de uma melhor forma? Então, ela integra os psicólogos pioneiros ao movimento da administração científica, né, desenvolvida lá na virada do século XIX, século XX, né, do 19 para o 20, ali naquela virada, por engenheiros e administradores. Né, com o advento da Revolução Industrial, a psicologia, juntamente com muitas outras ciências, ela foi chamada a contribuir para a rearticulação do trabalho, oferecendo explicações sobre o desempenho humano nas empresas, para que facilitasse a criação de padrões apropriados a esse ritmo efervescente que foi com o surgimento das indústrias, né, de movimentos de capacitação, entre outros. E uma coisa que passou muito, que veio muito e de importante, que deu um ponto crucial nessa chegada da psicologia nessa área de atuação, foram os estudos de Walthorn, né? A partir desses estudos, ele começou a perceber essa área de atuação da psicologia, né? Ele representa, esses estudos, um esforço na compreensão dos empregados para além do aumento da produtividade. Ele é mais do que apenas simplesmente o aumento da produtividade. Eu não vou trabalhar com esse meu operário, esse meu trabalhador apenas para que ele seja aquele que vai aumentar a minha produtividade, mas é muito mais do que isso. Então, esses primeiros estudos, eles vieram mostrar como as atitudes dos empregados e as relações interpessoais afetavam essa produtividade. Então, foi o primeiro estudo e ele veio marcando por conta disso, que ele veio, olha, a relação interpessoal, ela interfere sim, não é só você fazer uma forma de como melhor produzir, uma máquina que possa produzir, você organizar um padrão de trabalho. Não, também existe esse lado, as relações interpessoais, elas afetam na produtividade. E aí esse estudo, ele introduziu o movimento das relações humanas. Então, foi a partir desses estudos de Walthorn, mais ou menos lá pela década de 1930, que surgiram esse movimento das relações humanas. Então, houve muitas descobertas com isso, né? O que afetava a produtividade dos trabalhadores? Então, eles perceberam que o que afetava a produtividade dos trabalhadores eram o relacionamento com os colegas, o estilo de liderança do supervisor e sua autonomia em relação aos padrões ou normas de produção. Então, isso eram fatores que esses estudos apontaram que afetava a produtividade dos trabalhadores na época. Então, a partir daí começou a aparecer novos estudos e a crescer
e a ter uma demanda muito grande com relação à psicologia organizacional, onde ela tem um objetivo de qual é o objeto, né? Não o objetivo, mas qual o objeto de estudo dela, né? De objeto de olhar, o que a psicologia organizacional ela olha. Então, os estudos da psicologia organizacional, eles foram significativamente expandidos a partir desses estudos. Então, pode-se dizer que essa multidisciplina deu um salto qualitativo em seu objeto, transferindo seu foco da atenção que era anteriormente, né? Do direcionamento que era antes feito só para essa forma de trabalho, como trabalhar para um outro para uma visão mais ampla, né, desse homem funcional, ou seja, da relação trabalhador-tarefa para a interseção entre os processos sociocomportamentais e gerenciais. Então, ela tirou o foco só daquela visão trabalhador-tarefa, e ele passou-se a olhar para essa interseção entre processos sociocomportamentais e gerenciais. E aí a gente pode ver, né, uma diferençazinha entre a psicologia organizacional e a psicologia do trabalho. Essa área ela cresceu tanto que hoje ela tem essa divisão. Então, a psicologia organizacional ela vai tratar do quê? Ela vai tratar do interesse nas organizações como processos sociais estruturantes. Né? O objeto de estudo são as relações entre o comportamento humano e a organização. Já a psicologia do trabalho ela vai ter um outro foco. O foco é no fenômeno do trabalho, né? Em qualquer contexto em que ele estiver sendo desenvolvido e não somente no âmbito das organizações. Então, o que ele vai ver? A subjetividade para a psicologia do trabalho, ela é considerada fundamental para a análise das questões ligadas ao universo laboral. E aí a gente vê os níveis de atuação do psicólogo, né? Inicialmente era de nível individual, depois grupal e agora organizacional. Envolve esses 3 níveis de atuação. E aí, como é a psicologia organizacional e do trabalho hoje, né? Ele vê muito o que a psicologia organizacional do trabalho hoje ela observa. Ela vê a importância da saúde pessoal e do gerenciamento do estresse. Isso é imprescindível. A contribuição do trabalho para o surgimento de doenças individuais, e hoje a gente vê demais isso, quanto que o trabalho ele pode ser estressante, né? Ele pode causar e promover diversas doenças no indivíduo. Trabalha com a satisfação e motivação, a vida dos trabalhadores dentro e fora do trabalho, porque eu não posso deixar a minha vida de fora e dizer assim, a partir do momento que eu entro dentro do meu trabalho, a minha vida pessoal está lá fora, eu me desligo, não tem como. Questões legais e sociais, recrutamento e retenção, programas de treinamento e avaliação, cultura organizacional, forma física, saúde, estresse, efeitos das novas tecnologias sobre o local de trabalho e sobre os empregados, necessidades futuras e desafios e essa diversidade no nosso trabalho que hoje ela é tão grande. Então, a psicologia organizacional e do trabalho hoje, ela tem todas essas questões ligadas à sua área. E aí, por hoje é só, né? Ela foi uma introdução, foi um breve histórico. Deixei como material complementar para vocês um documentário produzido pelo Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, que fala um pouco sobre a história da psicologia organizacional e do trabalho no Brasil, mas mais especificamente em São Paulo, porque surgiu lá, começou lá. É um documentário interessante para vocês lerem, né? Para tentar entender um pouco mais esse universo da psicologia organizacional e do trabalho. Próxima aula a gente retorna a grupos, ficando essas 2 semanas. Essa semana a atividade vai ser quem está faltando entregar alguma atividade referente ao primeiro bimestre, vai fazer essas atividades, tentar fazer e me entregar. Então, até a próxima aula.